Então, vamos fazer esse complemento em relação à questão de fala sobre filhos espirituais, que eu acho, porque eu acho que eu lembrei das questões, eu havia pensado sobre a questão da possibilidade de vários argumentos em poucas pregações. E o que acontece? Porque se eu não pensei isso antes da, do suposto, não, mesmo da, vamos dizer, antes da ida à tentativa ministerial, ou mesmo do suposto arrependimento que teria havido nessa matéria, se eu não pensei nessa matéria, justamente porque eu achei, eventualmente, que não aconteceria, e que, justamente, se acontecesse, eu não me arrependeria, porque justamente seria uma hipótese que aumentaria muito o escândalo e que justamente afetaria exatamente a questão da coragem. Ou que eu entenderia mesmo assim como um dever, mas eu não faria porque não teria coragem. E ainda o outro argumento que eu pensei, de que mesmo que eu obedecesse antes, de que eu obedecesse os mandamentos, não faria, porque mesmo que eu não me sentisse mal por isso, mas as pessoas se escandalizariam. Então, por respeito a isso, mesmo sem medo, eu não faria. Na hipótese do não medo, isso com certeza havia pensado. Então, essa situação é o que me justifica. No entanto, a outra, né, sobre a questão da coragem. E se eventualmente, com muitos argumentos, eu falaria ou não. Então, mas justamente, se eu não pensei na situação, é porque não houve, o arrependimento não se estendeu a essa situação. Eu só pensei nela depois. O que eu acho que não aconteceu, acho que aconteceu antes. Mas o que o que eu entendo que eu pensei antes foi assim, não, peraí. Se só é levantado, por exemplo, um argumento que eu precisaria de 2 pregações para poder resolver, o que nem daria tempo para fazer, mas o argumento poderia ser levantado, ainda assim seria um tema só. Então, se na outra pregação de outra pessoa também houvesse mais um argumento duplo, que eu precisaria de mais 2 pregações para responder, só seriam eventualmente 2 temas. Só que, então, justamente, nessa situação, já pelo tamanho do escândalo e porque seriam temas que dependeriam de 2 pregações, haveria, ou seja, vários elementos argumentativos que escalonariam de uma vez só, porque seriam em 2 pregações, né? Mas que escalonariam de uma vez só o escândalo grande, eu falei, poxa, falar dos mandamentos eu não vou ter coragem de fazer, porque já vai estar no nível de escândalo alto, ou seja, já tinha concluído essa informação. Ou mesmo se fosse um argumento duplo na primeira pregação, argumento duplo que eu digo que precisaria de 2 pregações para responder, argumento duplo na segunda pregação e ainda mais um, que eu precisaria de uma pregação para responder. Quer dizer, isso foi pensado. Ah, mas foi pensado depois. Não, acho que foi pensado antes. Mas se isso foi feito depois, não importa, porque qualquer arrependimento não estava estendido a essa situação. Estaria estendido a situação de 1 ou 0 argumentos antes da questão dos mandamentos. Então aí eu poderia estar errado. Na Mas, na hipótese de vamos dizer, mais de 3 argumentos, vamos dizer assim, eu entendo que eu estaria correto e que isso foi pensado antes, justamente. Porque se eu não pensei, não importa, o arrependimento não se estendeu para essa situação. Então eu não teria me arrependido nela. No primeiro ponto. Num segundo momento, aí que tá. Se eu não me arrependi, vocês vão. O fato que eu não me arrependi, que eu acho que é justamente, na verdade, o que me justifica nessa questão. Então não se estendeu a isso, porque eu não pensei isso. Entendeu? Então essa acho que é, na verdade, a grande questão. Então fica esse complemento do canal e valeu.